O ano está acabando e a gente pode refletir muito sobre tudo o que aconteceu de bom e nem tanto. O que foi de bom causou flow, a gente se regozijou, foi feliz em partilhar coisas boas. E o que não foi tão bom, se percebermos que foi para um grande aprendizado, você vai terminar esse ano completamente em equilíbrio, satisfação e alegria de viver. Eu tenho a satisfação de trazer ao programa Sintonia temas que vão do céu à terra, não chega lá no inferno, porque eu não acredito em inferno, tá? Eu acredito só em boas pessoas. Um programa que tem 380 entrevistados para mais, com assuntos que talvez você nem tenha ouvido falar. Como o de hoje, nós vamos falar um assunto muito interessante com uma pessoa queridíssima. Então, a minha sugestão, o meu pedido, você que me acompanha esses 10 anos, se você gostar do tema, compartilha, se inscreva, porque minha mãe me falava assim, uma andorinha não faz verão. Muitas andorinhas podem fazer o verão, elas vêm em bando. E quando as notícias são boas e mais são compartilhadas, isso vai fazer bem para você e para alguém ao seu redor. Eu sou a Beth Ripoli, no meu lado web, Ripoli, e estou aqui para trazer com uma satisfação enorme uma xará que eu tento trazer esse programa faz quantos anos que eu encontro ela no Mulheres do Brasil e não consigo, e agora tenho o prazer de trazer a Beth Goulart aqui. Vem cá, Beth. Meu Deus do céu. Fala se não é uma delícia ter essa mulher aqui. Fala um oi para os nossos internautas. Oi, meus queridos, que prazer imenso entrar em sintonia com você. Aliás, uma belíssima escolha de título, porque sintonia é tão importante na nossa vida. É quando a gente coloca a nossa vibração no alto, no positivo, na luz, no bem. E aí a gente se sintoniza com pessoas incríveis e maravilhosas. Beth, mas exatamente essa é a proposta, porque sintonia, todo mundo procura sintonia. Não é? E a gente se sintonizar com o universo, com esse tema que você vai falar hoje, então, pelo amor de Deus, né? Ó, você já sabe, mas eu vou falar quem é essa moça que está do meu lado. Posso? Por favor. Vou ter que abreviar, né? Beth Goulart, dramaturga, diretora, cantora, esse lado eu não conheço. Vai dar uma palhinha depois comigo. Vai dar uma palhinha. Claro. Palestrante, escritora e atriz brasileira, tanto do teatro, cinema e televisão. Ela já foi premiada na televisão, no teatro, transitou em diversos papéis e postos, vocês devem ter acompanhado, atuando, produzindo, dirigindo ao longo de uma carreira de 5 décadas. Você começou o quê? Na maternidade? Eu comecei com 13. 13 anos. Estou com 63. Olha isso. Aff, Maria, não parece. Como atriz, ela deu vida a muitos personagens literários, como a inesquecível Clarice Lispector, uma atuação premiadíssima, e recentemente Simone de Beauvoir. Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ó, que chique. Em 2002, ela fez sua estreia como escritora fora da dramaturgia, ao lançar o seu primeiro livro, Viver é uma Arte, transformando a dor em palavras. Sim. E é membro da Academia Brasileira de Cultura, ocupando a cadeira número 22, cuja patronesse é a querida Nissete Bruno. E seu pai também é uma homenagem, né? Ao Paulo Goulart. Gente, ser filha desse casal já é algo assim que transcende. Agora, ser a Beth Goulart com todo esse currículo, vou te contar, parabéns, hein? Obrigada. O que é que surgiu primeiro? A Beth, atriz de teatro, a Beth da televisão. O que você considera assim, que foi mais marcante para você? Olha, eu comecei minha trajetória no teatro, porque eu convivo com esse templo mágico da criatividade, da liberdade que é o teatro, desde que eu era pequititinha. Né? Então, meus pais, atores de teatro, a gente ficava ali na coxia, que é o que chama aquele espaço atrás do palco, né? E a primeira vez que eu entrei em cena, inclusive, foi acompanhando meu pai. Ele estava fazendo uma peça, eu estava ali na coxia. Pequenininha? 3 anos de idade. 2 anos de idade. E aí ele saiu do meu raio de visão e ele foi andando, e eu fui seguindo literalmente os passos de meu pai e entrei em cena. Pequenininha. A minha avó rapidamente me tirou de cena, mas eu fiquei assim encantada com aquilo. Depois minha mãe dirigiu uma peça infantil em Curitiba, nós moramos 4 anos em Curitiba, e ela dirigiu uma peça infantil, ela precisava de 2 anjinhos. E lá fui eu junto com Você já foi de anjinho? E eu fiquei admirada com aquilo, com aquela experiência. Fiquei treinando muito, porque eu tinha que levar o turigo.
que faz assim, que é né? isso? Turíbulo é aquele que põe um incenso. Ah, na tá, igreja. tá. Então eu tinha que fazer assim com o turíbulo e assim com a asa. Aham. Foi o meu Tinha primeiro que ter trabalho. coordenação. Eu também estava treinando muito, assim, como é que eu vou fazer? Treinei muito, consegui fazer direitinho. E no final, na hora de agradecer, eu fiquei tão encantada com aquilo que eu fui indo pra frente, fechou a cortina, eu fiquei do lado de fora da Você tá brincando? E aí a plateia morreu de rir. Eu falei, olha, foi meu primeiro número de plateia. E eu adorei aquela sensação maravilhosa da risada, dos aplausos, aquela vibração incrível. E aí pronto, ficou pra Tava sempre. feito. Então, eu acho que tem, sim, Beth, o componente hereditário, tá no DNA, né? Eu acho que está mais do que no DNA, acho que está na alma. Não, então, mas e tem também o seu desejo daquele momento, porque você poderia ser filho desse casal de atores E não ser atriz, claro. Não é? Mas eu acho, juntou, sinceramente, né? que no caso da nossa família, nós tínhamos um compromisso missionário com a nossa arte, verdade. sabe? Porque o a família dele, toda era ligada ao teatro, ligada às artes, ligada a esse sentido de família. Nós somos, né, ainda exemplos, né, desse núcleo tão importante. Um casal que ficou casado quanto tempo? A família. 60 anos de casado. 60 anos de casado, isso é a coisa mais linda, né? Muito lindo. Muito lindo. E os dois, individualmente e juntos, tinham uma força muito grande do amor, da fé, eles também tinham uma fé muito potente, da espiritualidade e da alegria, que são energias e sentimentos fundamentais para a gente compreender o nosso processo existencial. Estamos todos aqui em processo de aprendizagem e crescimento. E eles nos ensinavam isso através do seu exemplo, não só daquilo que falavam, mas principalmente daquilo que faziam. Meus pais eram figuras extremamente generosas e nos ensinaram o amor ao ofício, o respeito à nossa profissão, o respeito ao próximo, a generosidade em atitudes, palavras, né, pensamentos. Isso sim veio desde muito cedo através da minha família. Então é um privilégio, não tinha como você não... uma responsabilidade. Total. Porque não é só ir lá e desempenhar um papel, não é? Sim. Você tem que ter nos bastidores da sua vida um comportamento que inspire também as pessoas. Exatamente. Não é? Porque basta ser lá cantor, ator e a sua vida pra cá não tem uma responsabilidade ética de valores, né? Exatamente. E o seu pai tinha seus pais. Meu pai e minha mãe, os dois, né? Maravilhosos. Isso é muito bom. Então o que acontece? Na minha formação, como eu tive o privilégio de acompanhar vários processos criativos de montagem de espetáculo, aquilo também serviu para mim como um grande estágio profissional. Foi um laboratório, né? Um laboratório de aprendizado. Eu não ficava só no trabalho da atriz, eu ficava prestando atenção como é que o diretor fazia cada marcação, como é que ele lidava com a luz, com o cenário, com a música, como é que ele orquestrava tudo aquilo. Eu sempre fiquei encantada por isso. Então, a minha ida para a direção, e consequentemente também para a dramaturgia, foi uma consequência das minhas observações, dessa escola, das experiências que eu vivenciei, não só com os meus pais, mas com todos os diretores, com cada processo de montagem de espetáculo. A gente aprende muito em cada processo desse. Eu imagino. Beth, uma curiosidade que eu imagino que o público nosso possa ter, assim, quando você desempenha um papel, lógico que tem alguns que te encantam, outros te encantam, mas nem tanto. Sim. Qual foi o papel na sua história, na sua vida artística que mais te encantou? Olha, eu não posso deixar de falar de Clarice Lispector, porque a Clarice Lispector ela teve uma importância muito grande na minha vida, independente da minha vida profissional. Eu conheci Clarice Lispector aos 13 anos de idade, que é um momento muito importante na nossa vida. É um momento de individuação, você está buscando quem você é. E eu tive uma adolescência muito introspectiva. Eu ficava fechada no meu quarto, lendo. A leitura sempre foi minha grande parceira nesse momento de autodescoberta. Então, quando eu li o livro da Clarice Lispector pela primeira vez, Perto do Coração Selvagem, eu fiquei encantadíssima, porque o personagem era uma adolescente. Impactou, né? E aí eu falei, nossa, como é que ela me conhece tão bem? Falou de você! Ela me conhece, ela olha dentro de mim, ela percebe. Aquilo me ganhou para sempre. Foi assim? Não, e aí eu comecei a ler tudo sobre Clarice, eu li vários livros sobre Clarice, e a vida foi seguindo, e eu fui seguindo nessa minha descoberta de outros autores também, mas sempre guardando a vontade de fazer um dia alguma coisa sobre Clarice Lispector. Aí um dia eu li um livro chamado Cartas Perto do Coração.
que é Troca de Correspondência, da Clarice Lispector com Fernando Sabino. Quando eu acabei de ler esse livro, eu falei, nossa, dá uma peça incrível botar esses dois autores que são amigos e tão diferentes, mas tão apaixonados pela literatura, uma amizade tão linda. Seria muito interessante o público conhecer os autores, os seres humanos por trás desses grandes autores. Ali eu enxerguei a Clarice Lispector como personagem pela primeira vez. E aí então mergulhei no processo da escrita, no desenvolvimento. E foi um sucesso, né? Foi maravilhoso. Nossa. Maravilhoso em todos os sentidos. Você pretende voltar com a peça? Pretendo. Ai, eu quero estar na primeira fila. Eu pretendo voltar porque foi um sucesso enorme. Nós ficamos quase 10 anos em cartaz com esse espetáculo. E eu parei há quase 10 anos. Então, uma década é um tempo muito significativo para você. Sem dúvida. Retornar com coisas, né? E eu estou fazendo 50 anos de profissão, então é importante. 50 anos de profissão. Tá vendo? Eu comecei pequenininha, comecei com 13, profissionalmente. Fora as suas entradas no palco. Fora aquela época. Não, profissionalmente eu comecei com 13, ao lado da minha mãe, da minha avó. Foi o de Anjo? Não, já tinha sido. Foi outro papel, hein? Eu fui convidada pelo Antônio Gujana, que é um grande diretor. Sim. Que era amigo dos meus pais, porque eu fazia teatro em casa, sabe? Eu juntava todas as crianças, eu já dirigia, já fazia isso. E ele via meus teatrinhos, ela vai estrear comigo. Eu falei, quando? Falei, quando tiver a peça certa, o personagem certo para você, eu vou te buscar. E assim foi. Foi que você começou. Tinha um personagem maravilhoso para minha mãe e para mim. Eu tinha a idade do personagem. E assim eu estreiei no teatro. Uma peça maravilhosa. Minha mãe foi premiada como melhor atriz esse ano. Eu fui indicada como revelação nesse ano. E era lindo o espetáculo. A forma como a Beth fala, percebe-se como ela faz com paixão o que você faz, né? E é o melhor caminho para a gente ter uma plenitude, uma serenidade, não é, Beth? Tudo aquilo que a gente gosta de fazer, a gente faz bem. Com amor, né? A gente faz com amor, com alegria, com entusiasmo. E esses sentimentos são fundamentais para que você seja genuíno naquilo que você faz. Quando você acredita naquilo que você faz, você coloca o melhor de você naquilo. E, consequentemente, você vai fazer bem. Porque quando a gente faz com essa intenção, quando a gente faz com essa entrega, com essa paixão, a gente se revela naquilo que a gente faz. É verdade. Né? Muito da gente, da nossa alma, do nosso saber, da nossa ancestralidade, do nosso estudo, se revela ali. Você sabe que interpretar um personagem quer dizer isso, quer dizer o seu entendimento sobre aquele personagem. Então você, de alguma forma, tem que mergulhar no universo dele, conhecer o universo dele, mas trazê-lo para dentro de você. E aí, fazer uma antropofagia. Vivenciar a própria dor. Trazer para dentro de você, degustar todas aquelas informações e devolver para o mundo um pouco de você através daquelas experiências. Nossa, gente. A gente cresce muito em cada trabalho. Eu imagino. A gente tem a oportunidade de conhecer muito sobre a humanidade, sobre o ser humano, em cada personagem que a gente faz. Ô, Vete, uma coisa, sempre eu converso um pouquinho com o meu entrevistado, às vezes há encontros maravilhosos, como o que aconteceu hoje, que eu trouxe uma pessoa para gravar o programa antecipadamente, ele já foi gravado, tá? E foi um encontro meio que de, assim, afins, né? Afinidades. Sim. E uma coisa que eu sabia que a Beth tinha, que é a espiritualidade, mas eu não sabia que era tão acirrada a sua espiritualidade. A forma como que eu te ouvi, você me encantou. Assim como a Letícia que esteve aqui antes da gente, foi muito lindo isso. Agora, nós estamos aqui hoje para falar do quê? Do lançamento da sua mais recente obra. Sim. Acabou de lançar uma obra chamada O que Transforma a Gente. Antes de falar do que transforma a gente, fala um pouquinho do Viver é uma Arte, Transformando a Dor em Palavras, que foi um livro que você escreveu logo após o falecimento dos seus pais? Não, exatamente. Era um livro assim, eu fui convidada a escrever um livro junto com a minha mãe sobre o processo da perda do meu pai. Que foi muito doloroso para todos nós, mas eu acabei adaptando para o teatro e dirigi minha mãe num espetáculo chamado Perdas e Ganhos. Eu adaptei a obra da Lia Luft. Eu peguei a obra da Lia Luft, peguei 3 personagens de outra obra da Lia Luft, fiz uma trança ali, uma dramaturgia específica para o palco e dirigi minha mãe nessa obra. Nossa, que emoção! Foi muito importante porque a mamãe
60 anos de vida ao lado de meu pai. Então foi uma perda muito impactante para ela. E eu queria ajudá-la de alguma forma. Eu falei, nada melhor do que o trabalho. O trabalho chama a gente para a vida. Verdade. E mamãe era uma apaixonada pelo seu trabalho. Então eu falei, mamãe, vamos transformar nossa dor em arte. Vamos trazer essa experiência que nós estamos vivendo tão forte para nós. Vamos dividir com o público através da sabedoria da Lia Luft, que soube lidar tão bem no seu processo de perda. Eu acho que as pessoas precisam disso e vão ver na senhora uma capacidade de superação, de resiliência tão grande, que vai inspirá-las a superar suas próprias dores. Fantástico. E aí ela ficou, no começo ela estava um pouco assim, insegura de lidar com isso, né? Eu falei, não, mãe, confia em mim, vamos juntas e vamos viver isso juntas, que eu acho que vai ser tão bonito. E realmente foi. Eu não tive a oportunidade de ver, mas realmente foi muito bonito. Acabou sendo uma homenagem que nós fizemos para o papai. Eu coloquei em cena uma música. Mamãe era pianista também, né? É mesmo? Olha só. Ela tocava muito bem. E ela fez uma música para o meu pai, que eu filmei e colocava ela tocando a música que ela fez para o papai, sabe? Então foi muito bonito. Foi uma belíssima homenagem que nós fizemos para o meu pai. Então, e ele assistiu tudo, você sabe, né? Não, ele foi um grande incentivador. Você sabe que eu fui intuída nesse trabalho. Durante o processo, quando eu estava escrevendo assim, eu falava muito da perda, né? Perda. Eu tive aquela sensação de que o trabalho só aconteceria depois da perda do meu pai. Só que ele não estava nem doente ainda. Quando eu escrevi. Sério? Eu falei, não, sai, não queria nem pensar nisso. Lógico, né? Eu fiquei com essa informação, mas falei, não quero nem pensar nisso. E ele foi um grande incentivador desse trabalho, porque ele gostava das minhas ideias. A mamãe ficava um pouquinho reticente, porque, mãe, quebra a quarta parede, você vai lidar diretamente com o público, fala com eles. Eu começava assim, boa noite, como vai? Eu vim aqui conversar com ela. Eu não estou acostumada a fazer com isso. Eu estou acostumada a ter uma história aqui e a história acontece dentro do palco. Eu não faço essa quebra com o público. Então era uma novidade para ela. Eu nunca tinha feito monólogo. Eu falei, confia em mim, vamos em frente. E ele falou, vai, me incentivava muito. Eu tive essa percepção, guardei a informação, deixei para lá. Meu pai falou, nossa! Eu falei, não é agora que a gente vai fazer. Deixei guardado o projeto. Tá. Depois que ele faleceu, eu falei, agora é o momento desse trabalho. E esse é o primeiro livro. Cadê? Você trouxe ele aqui? Eu quero ver esse livro. Então, é o que acontece. O primeiro, Mas esse trabalho ainda não é isso. Tá. Esse trabalho, Perdas Gigantes, foi o convite para fazermos, eu e mamãe, um livro sobre isso. Quando nós começamos a escrever o livro, a fazer esse, tivemos uns 2 encontros, a mamãe pegou Covid. E a mamãe partiu. Gente, então, é inacreditável. Ela morreu de Covid. Ela morreu em 21 dias. Ela estava ótima, em 21 dias ela partiu. Foi um processo muito... eu diria que o Covid foi o pretexto do universo para ela ir ao encontro do seu pai. Porque uma hora ela iria e ela nunca teve dúvidas disso. Ao contrário, a mamãe tinha uma certeza. Ela tinha um apego grande, né? Não, ela tinha uma certeza, não era nem apego, era uma certeza desse reencontro com ele. Com ele, né? Não sabia quando, né? Mas quanto tempo foi de diferença? Não, foi 4 anos. 4 anos? É pouco, vai. Então. Mas aí, o que acontece? Eu fiquei sozinha para escrever. Aí eu escrevi este livro. Viver é uma arte, transformando a dor em palavras. Porque acabou sendo um livro sobre a perda. Olha sobre aqui, o processo da perda. Então o que acontece? No livro eu falo isso, ela morreu, partiu, e agora? Tem o tempo necessário, eu tive que ter um tempo necessário para poder escrever sobre isso. E aí eu fui aos poucos elaborando e acabou sendo um livro muito bonito, né? Você veja bem, foi um nascimento que nasceu de uma morte. Na verdade, nesse segundo livro, que eu vou falar daqui a pouco, eu falo um pouco sobre isso. E se somos seres espirituais, nossa verdadeira realidade é lá, não aqui. A gente veio de passar. Nós estamos em exílio aqui, não é lá. Então, assim, nascer aqui é morrer para lá. Então, quando a gente morre aqui, a gente renasce para lá. E como dizem, para quem acredita, né, Beth? Porque esse é um assunto que tem gente que fica reticente, torce o nariz. Eu creio muito de que eu estou aqui numa passagem, nesse carrinho que é o meu corpo, para me desenvolver, voltar em outras ocasiões, cada vez
evoluindo. Com outro carrinho. Mais, com outro carrinho, em outra situação, posso vir como homem, cachorro, o que for. Exatamente. E que os encontros acontecem sim. Eu não vou citar aqui porque a entrevista é sua, mas eu tenho certeza de que eu estou numa passagem, então eu procuro fazer o meu melhor nessa passagem. Isso, meu amor. Para quando eu for para lá, a gente tem um banco, né? No universo, crédito e débito, né? Então, eu quero ter muito crédito. Existe uma coisa fundamental na nossa caminhada, que é a lei de causa e efeito. Então, é uma lei que todos nós recebemos e somos sujeitos a ela. Então, aquilo que a gente faz, de alguma forma a gente recebe. E isso faz a história da outra lei, que é a lei do karma. É isso. Às vezes você vai acumulando experiências e você acumula atitudes, às vezes positivas, às vezes não tão positivas, que de alguma forma você tem que saudar em outras experiências de vidas, em outras existências. Então, se você entende que a nossa essência é espiritual, as pessoas falam, eu sou um corpo que tem um espírito. Não, a gente é um espírito que está no corpo. Neste momento você é esse corpo. Daqui a pouco a gente pode ter outro corpo e assim sucessivamente. Mas eu acho tão bom que você acredite nisso. Eu acredito, eu não tenho a menor dúvida. Você sabe que eu vim numa família espiritualizada. Mamãe era muito espiritualizada, meu pai também. Nós tivemos, graças a Deus, por conta disso, acesso a determinados livros que nos deram essa informação. Na verdade, quando eu li a primeira vez o Livro dos Espíritos, com 13 anos de idade também... Você leu o Livro dos Espíritos? Com 13 anos de idade. Quando eu li, eu falei, mas eu já sabia. Não foi uma novidade. Aquilo, para mim, foi uma confirmação. Eu nunca tive dúvida. Na verdade, eu sempre me considerei uma alma antiga. Isso que eu ia falar, você é uma alma super antiga. Uma alma antiga, num corpo jovem. Então, prematuramente, eu tive algumas manifestações, assim, os assuntos que me interessavam eram assuntos mais profundos. Eu gostava de ler Nietzsche, eu gostava de ler Pietro Baldi, Fritz Capra. Eu lia coisas... A moça é culta, gente, vamos combinar. Eu gostava de ler coisas mais profundas. Isso com 12, 13, 14 anos de idade. Não condizia muito com a minha idade física. De forma alguma. Mas correspondia com a minha alma. A sua ânsia de saber, né? Sim, a minha sabedoria ancestral. Né? Que conforme eu fui amadurecendo na vida, eu fui ficando mais leve. Eu fui rejuvenescendo de certa maneira. Eu fui me libertando de algumas preocupações, porque quando a gente é jovem, a gente dá valor para umas coisas tão sem valor. Não é? Umas bobagens. Meu Deus, eu sofria tanto. E você está sentindo hoje que você deixou de dar importância não àquilo que não tem importância? Não precisa. A gente vive muito melhor. Não é? Vive muito melhor. Né? Você não tem... Mas também o tempo vai nos trazendo isso, essa capacidade de saber o que a gente quer e o que a gente não quer mais. A gente vai aprendendo a dizer não, porque a gente não quer. A gente não precisa mais corresponder ao que os outros querem que a gente seja, ou que a gente faça. A gente já sabe o que a gente quer fazer. Me indicaram um livro, se você me permite, Essencialismo. Lindo, título. Lindo. E lá diz exatamente isso. A pessoa que sabe dizer não no momento exato, ela é muito mais respeitada e admirada do que aquela que fala, tá sim, bom sim, tudo. que ela se anula, então. faz o que o outro quer, ainda nem sempre pode ser reconhecido ou não, e ela não tem vontade. Então, não na hora que tem que dizer não. E a idade traz isso, né? Quando a gente fala não para os outros, a gente fala sim pra gente. A gente não se trai. Porque quando você diz sim pro outro, você não está podendo, você está se traindo. Você não está se respeitando. E o respeito começa pela gente, né? Exato. O amor começa pela gente. Eu saio falando nesse processo. Cadê outro livro? Agora? Vamos lá, agora vamos falar desse. Gente, tá até quente, porque ela lançou há alguns dias em São Paulo e no Rio de Janeiro. O que transforma a gente? Breves reflexões para a mudança. Olha só, e a cor de Saint-Germain, né? Tem tudo, né? Eu imagino que esse livro seja algo... A transformação começa na consciência que a gente ganha através nosso crescimento, do nosso autoconhecimento, das escolhas que a gente faz, do nosso amor próprio. E a gente vai aprendendo em cada fase da vida que a gente vive vários ciclos de nascimentos e mortes. Né? Na própria existência. Cada respiração que a gente faz, ao inspirar, você vive um nascimento em você. Né? Você coloca dentro de você sentimentos positivos e bons. Você põe a energia da luz, você põe o bem. Quando você expira, você pode botar para fora o que não te interessa mais. Você põe a raiva, a mágoa, né? Você põe... além do gás carbônico que vai embora no ar que sai de você, você pode levar embora também o que você não quer mais. Então esse processo de limpeza
transmutação, nascimento e morte, a gente vive em cada respiração. Cada respiração. Todos os dias a gente faz isso. E quando a gente coloca consciência em pequenas atitudes cotidianas, como respirar, por exemplo, que é automático, né? É automático. Mas quando você para e põe consciência naquilo, você dá um poder sobre aquilo. Você sabe que cada palavra tem seu poder. Cada atitude tem o seu poder. Quando você coloca a sua consciência, que é o que ativa o poder das coisas, você utiliza o simples ato de respirar como um simples ato de se transmutar todos os dias. Uau! Gente, esse programa Sintonia, eu vou te falar, não tem escola da vida que me dê o conhecimento e ouvir palavras tão lindas como eu tenho ouvido as suas, especialmente. Então eu queria agradecer demais essa contribuição sua. Conta onde que pode conseguir o livro, está online? Está online, nas livrarias? Amazon, em todas as livrarias. Vá à livraria. É uma experiência maravilhosa. Você a energia da livraria. Eu amo, eu tenho uma relação afetiva com os meus livros. Tá? Primeiro que eles me chamam, muitas vezes, algum livro que eu preciso ler, me chama a atenção que ele lá é o saber que eu preciso naquele momento. Sem dúvida. E depois, assim, eu gosto de abraçar o livro. Quando eu vejo uma coisa que eu gosto muito, eu falo, que bom, eu posso parar, eu posso anotar. Esse é a grande... Que não se poder anotar, né? Poder riscar. Ler de novo. Ler de novo. Né? Se surpreender. Meu livro, por exemplo, ele não é linear. Você não precisa começar primeiro, você pode abrir e sair com a mensagem. Entendeu? Eu quero ler isso aqui hoje. Com certeza. Muitos livros do Fernando Pessoa. Pronto, vou ler sobre isso. Eu quero ler sobre a luz que é dar a luz. É isso que eu vou ler. Entende? Assim. Agora uma perguntinha, já que você é tão evoluída, tão espiritualizada, a gente já percebe, né? Me conta, quando você está escrevendo o seu livro, você recebe uma inspiração, não vou dizer extraterrestre, nós estamos falando disso. Recebe, o que você recebe? Como é que vem para você o livro? Eu sou muito intuitiva, pela intuição. Então, o processo de escrita, ele flui, mas é como se fosse assim, o meu inconsciente também me faz fluir para o consciente determinadas ideias, conceitos, reflexões. Isso eu falo tanto breves reflexões, porque é um livro de reflexões. O que eu mais estou gostando nesse processo da escrita é propor com o público um diálogo no silêncio. Você vai ler ali quietinho, porque se estiver com alguém você não vai conseguir. Não é? Aí você vai ler aquilo e eu espero que essas palavras de alguma forma entrem em você. Faça um passeio pela sua alma, pela sua história, pela sua memória, e que você saia de alguma forma transformado por essa experiência. No teatro a gente vive essa experiência coletivamente, por isso ele é tão potente. Mas no livro, esse movimento individual, pessoal, é intransferível, é único. Uma coisa interessante também que tem no livro por exemplo, nós estamos aqui fixando a voz da Beth. Sua voz suave, todo mundo conhece você no teatro, conhece nas novelas, etc. Quando lê o livro que a Beth escreveu, você tem a certeza que você vai estar ouvindo a voz dela. Isso ocorre comigo. Ouve o tom de voz, sim, já aconteceu comigo, tenho certeza que eu vou ler ele assim. Eu não tinha pensado nisso. Livro por livro também vamos. Claro, vamos lá. Você está... Gente, olha que interessante, esse livro eu lancei em março e depois na Bienal. Tem um QR Code aqui no final, que mesmo ela estando fazendo a entrevista meses depois, você pode acessar a entrevista da Beth Goulart, da minha Letícia, que esteve aqui, está aqui nos assistindo, ela está lá adorando, ela só faz assim com a cabeça. Gente, são entrevistas riquíssimas, não percam. Sintonia é o nome do livro, Sintonia é o programa, Ai, adorei. Sintonia é o nome do CD que veio do céu, pronto, com a música Sintonia. Tá bom assim, não? Maravilhoso. Gente, eu preciso ver se eu aumento o tempo desse programa, porque já passou, já estourou a outra entrevista. A gente precisa estar mais juntas, né? Dá tempo da gente falar do Mulheres do Brasil rapidamente? Claro! Gente, Mulheres do Brasil, nós somos Mulheres do Brasil. Somos Mulheres do Brasil. É um movimento... Seja você também. Um movimento feminino criado pela nossa querida Luísa Trajano, com a Tia Colk como vice, a Sônia Rez como vice, tem uma outra vice, que eu não vou me lembrar o nome agora. Fernanda. A Fernanda Teixeira? A Maria Fernanda, não? Maria Fernanda. A Maria Fernanda era vice também? Ela é. Então, todas elas já vieram a Sintonia. Então. Todas. E é o seguinte, é um movimento de mulheres mundial que busca o que o governo não está dando conta de fazer. Não vou falar mal do governo.
ele não dá conta de fazer. Então o Grupo Mulheres do Brasil começou com 40 mulheres, somos quantas? 150? 160 mil. 160 mil, olha. Em todos os continentes. Então, ó, faça como a gente. Venha para o Grupo mulheresdobrasil.org.br e participe do maior movimento mundial em prol de um país. Faça parte da história. As mulheres têm uma responsabilidade importantíssima na história do mundo e nas civilizações. Todas as culturas receberam, através da oralidade das mulheres, um pouco de quem somos. Então, temos essa responsabilidade com as novas gerações. Cabe a nós, mulheres, reescrever a história do mundo e a história da humanidade. Vem com a gente. Vem com a gente. Beth, posso dar um abraço? Claro, ai, minha Chara, eu demorei tanto para ter você no meu programa e foi uma satisfação imensa poder estar bem na semana, quer dizer, você lançou há 2 semanas, 3, do seu livro, então parece que eu estou participando desse momento tão feliz, porque escrever é uma delícia. Né? É maravilhoso, é um processo de aprendizado, de crescimento, de autoconhecimento, de ajuda, tem um processo terapêutico na escrita também, não só para gente que escreve, mas para quem está lendo. Então o exercício da escrita é muito importante. Tenha você esse momento, pegue um papel, um lápis, comece a colocar seus sentimentos, suas sensações, sua memória. Conheça-se um pouco através desse exercício da escrita. É terapêutico escrever, né? Porque todos nós temos uma história. Não tem quem não tem uma história. Colocar no papel é o início de você se rever, experienciar tudo que você vivenciou e corrigir algumas coisas. Você rever de um outro ângulo. O Kazuo Ono, que é um grande artista japonês, já falecido, ele dizia assim, quanto mais pessoal você é, mais universal você se torna. Uau! Porque conte aquilo que acontece na sua esquina, porque o que você sente é universal. Todo mundo compreende os sentimentos, é o que nos une como humanidade. Então conte a sua história, vai tocar o coração de alguém no Japão, na China, não é? Na Índia, em qualquer outro lugar do mundo, será reconhecido por essa simples condição de humanidade, que é o nosso sentimento, são as nossas sensações. Isso, somos todos iguais. Todos nós, né, temos essa possibilidade. Beth, olhando lá na câmera, eu queria que você deixasse uma mensagem do fundo do seu coração, que você é tão rica. O que você diria para os nossos internautas que em algum momento pode estar mais para menos do que para mais, né? Isso acontece, não acontece? Então, confie no processo. Todos nós temos que passar por um processo para chegar a um propósito. E às vezes, por mais doloroso que às vezes seja o seu processo, retire dessa experiência todo o aprendizado que for possível. Retire daí uma capacidade de melhorar em todos os sentidos. Você vai descobrir potencialidades que às vezes estão adormecidas em você. Às vezes, no meio de uma dor, de uma situação difícil, é que você vai descobrir uma força que você não conhecia. Então, confie no seu destino, na caminhada que você escolheu para você mesma, porque está aí a grande força da sua missão. Confiar, né? Confie. Confiar. Confie. Porque no final tudo acaba bem. E o que é seu chegará até você. Gente, super obrigado. E tem um lado dela que a gente não falou, que é o de cantora. Então vocês podem ter certeza que terminando esse programa aqui, eu vou levar ela aqui na minha salinha e você vai gravar cantando uma música comigo e depois a gente publica? Claro. Podemos? Ai, que linda! Então vocês aguardam, não vai estar na entrevista, mas depois eu publico e falo, ó, dia da gravação teve uma canja da Beth Goulart. Que delícia! Beijo pra vocês. Beijo, meus E amores. mais uma pessoa que eu trago aqui que vem vivenciar, experienciar, mostrar, compartilhar a missão. Beth está numa missão lindíssima. Beijo pra vocês. Até sempre, queridos. Tchau.